Você já parou para pensar que tudo que é lixo, que é descarte, pode ser utilizado para a confecção de instrumentos musicais? Pois é, olha, aqui são plásticos, tubos de água, até uma antena de televisão a cabo. Tudo isso aqui é material reciclado. Eu sou Arthur Neves e este é o Vida Sustentável. Seja muito bem-vindo. Uma ideia na cabeça, materiais recicláveis à vista. Bonitos e sonoros instrumentos musicais, sim. Bem, para começar tudo isso aqui, Fábio precisou apenas de uma brincadeira. Uma brincadeira que ficou séria, né? Eu e um amigo meu, a gente passando por ruas aí, depois de aulas, e acabava vendo coisa jogada em caçamba, e coisa que poderia virar algum som, poderia tirar algum som, e começamos nessa brincadeira, nessa loucura de, será que isso sai som? Será que isso sai som? Até que surgiu a oportunidade de a gente criar um projeto desse tipo, fora a nossa preocupação pessoal com sustentabilidade, com tudo que está se perdendo no mundo, né, no planeta. Então a gente decidiu realizar esse projeto com a nossa arte, né, que é a música. Então, fazendo com que tudo que a gente visse por aí tivesse algum jeito de ser transformado em algum instrumento, independente do instrumento que fosse. Você disse assim, tudo faz barulho. De fato é isso mesmo, né? Como é que foi a percepção de saber que aquele barulho de fato casaria com a música, com a sonorização? Sim, aí pesquisa. A gente teve um período de pesquisa, aí depois que o projeto viabilizou via Ministério da Cultura, a Lei Rouanet possibilitou a gente fazer esse projeto, a gente partiu para uma pesquisa aí séria, de recolher tudo que a gente achasse na rua, em caçambas principalmente. A gente passou dias rodando pela cidade e pegando tudo que a gente achasse viável, né? Mas para depois realmente ver o que seria viável. Tem coisa que realmente não tem como ser um instrumento, não ser viável para música, mas óbvio que é viável para outras coisas. Então, o motivo geral até do projeto que a gente quer mostrar, como somos músicos, mostrar isso através da música, mas é mostrar para o público mesmo que tudo pode ser reaproveitado, né? Um pneu pode virar um balanço, pode virar um vaso, um balde que não tenha som pode virar um vaso, pode virar qualquer coisa sem prejudicar mais o que já está tão prejudicado, né, no planeta. Agora sim, vocês, nos seus passeios, enfim, a hora que você observava, sei lá, porque é engraçado, né? Olha, é uma antena parabólica na calçada, no entulho, no meio do entulho. Nem era dia de pesquisa, nesse dia da parabólica, a gente estava saindo para comer alguma coisa, passamos na rua, vimos isso aqui jogado, não acreditamos, está sendo jogado fora mesmo, né? Dar uma volta no quarteirão, paramos, perguntamos pro pessoal da rua ali, isso aqui é lixo, tá sendo jogado fora isso aí, e no meio da rua, né, pior ainda, num lugar que não é para ser feito isso, para onde vai isso, sei lá o que isso vai acontecer, no mínimo machucar alguém, aí nem falando de sustentabilidade, no mínimo machucar alguém, né, então falta um pouquinho de consciência. A gente achou essa parabólica, ela acabou virando um prato pra gente, né. Legal. Agora, assim, nas aulas que você fez de música, algum professor te falou isso, assim, é possível criar um instrumento musical através de materiais recicláveis, assim? Não, foi uma coisa sua mesmo? Não foi. Foi uma ideia de educação mesmo. A minha família tem esse lado meio sustentável, de reaproveitar coisas, de não ficar desperdiçando nada. Então, essa cultura a gente já tem, muita gente só fala, né? Acha bonito falar, vamos separar o material do lixo orgânico do lixo, mas só fala, né? A gente sempre fez isso, de separar mesmo, acho importante fazer esse tipo de coisa. Então foi mais essa parte de educação pessoal mesmo, nenhum professor de música, nada disso. Aí foi loucura minha e desse amigo meu que se chama Sérgio Feliz, é nosso produtor, ele também é meio pirado nessas coisas de reaproveitar e acabou dando certo, né? Agora, os instrumentos, eles têm as formas geométricas, enfim,
e altera, por exemplo, assim, se você escolheu essa caixa aqui, por exemplo, essa caixa aqui serve para X, Y, Z, mas o som dela vai ficar parecido com... Sim. Sim, a caixa, que a gente brincou, escreveu caixa mesmo, né? Ela tem realmente um som de caixa, mas a gente teve que pesquisar essas coisas também. A madeira dela, ela é uma caixinha mesmo que a gente achou, e dentro dela tem milho, tem coisa para vibrar como se fosse a esteira da caixa. Então a gente teve que chegar nisso, né? Isso aqui são peças de traseira de computador, aquela parte de trás do computador que a gente foi cortando e fazendo, juntando uma com a outra. Esses baldes aqui, esses 2 baldes aqui, eles têm sons diferentes. Na gravação do CD a gente teve bem específico o som deles. Aí você microfonando também, cada um você consegue tirar e filtrar. A gente já mostrando a mixagem para algumas pessoas, assim, sem falar o que é. Não dizem que é um monte de lixo, entre aspas, né? Muito legal. Ficou com um super som. É porque, na verdade, além de ter essa necessidade, né, e essa consciência ambiental, é bom ter um ouvido bem apurado mesmo. Precisa. Na parte de bateria é mais a sonoridade mesmo, né? O que sai que tipo de som que sai do material, mas na parte dos instrumentos de corda, por exemplo, teve que ter uma pesquisa um pouquinho mais séria, até do luthier, que acompanha a gente no projeto, que chama Vinícius. As latas que a gente usou, elas foram, por incrível que pareça, passaram por um medidor ali de frequência para ver qual lata ressoava melhor que a outra, para viabilizar o instrumento, né, também, para ficar... Todos eles são super afinados, eles funcionam super bem. Lógico que precisa dessa consultoria, precisa... para ser feito dessa forma, para aguentar uma gravação, mas tendo essa consultoria, deu tudo certo, tudo funciona muito bem, mas bem pesquisado, né? Não é nada feito na loucura. Agora, aqui ó, ao meu lado também nós temos, vamos pegar aqui, ó, um contrabaixo. Agora me fala uma coisa, será que dá pra gente levantar? Dá. É a mesma coisa que acontece aqui, como que é isso? A mesma coisa acontece aqui, como eu disse, essa lata aqui, ela passou por parece uma coisa complexa, né? Mas não é só medir a frequência que sai da lata. Então com o equipamento se mede isso e vê que ela vai soar bem para tal frequência. No caso, a frequência grave do baixo, né? Ela vai funcionar. Mas de qualquer forma tem a captação também, que está feita aqui de forma bem rústica também. E o braço, aí parece tudo, mostrando tudo aqui, fica tudo muito bonitinho, né? De ver e falar, olha só, tem um braço de um instrumento, eles compraram o braço e colocaram... Não, esses braços todos foram construídos com madeira que a gente achou em caçamba. Elas foram coladas, então não é madeira de lei, não é madeira que vai custar $5.000, não é nada disso, é madeira, sabe-se lá da onde, que a gente achou em caçamba, recolheu tudo. As que não estavam podres, lógico, estavam num bom estado, foram coladas e depois cortadas, e funciona tanto quanto, não empena, não afina, funciona. Agora aqui eu tô vendo que vocês usaram o quê? A lata, então? E aí em madeira mesmo, né, para poder fazer a fixação do braço, esse tipo de coisa, porque a lata em si ela não suportaria a pressão. A tensão da corda, que é alta, né? Muito pesada, passa de às vezes 100 quilos a tensão que a corda faz no instrumento. Parece uma coisa molinha, uma coisa, mas para o instrumento é uma tensão bem pesada. Então precisa de uma estrutura por dentro só para segurar a onda dessa tensão. Todos eles têm um reforço por dentro para não estourar lá, tá? Esse tipo de coisa, mas aí é coisa física mesmo, né? Agora, eu tô vendo aqui que tem alguns furos. E aí essa... Por onde passa uma corda. Exato, então por dentro tem uma chapa de metal simples, com 4 furos no caso do baixo, né? E colada na madeira ela passa, só para não furar a madeira também, que como eu disse agora, a tensão é muito pesada, que é muito forte a tensão que a corda exerce sobre a madeira. Então essa chapinha ela só segura a onda para não furar a madeira, que senão acabaria com o tempo furando a madeira. Agora, vocês já tentaram fazer outros instrumentos? É possível fazer, por exemplo, um piano de material reciclado? A gente tentou. É possível, é muito difícil, mas não está descartada a possibilidade ainda. O piano que a gente está pensando seriam teclas de madeira ou de qualquer... A gente pensou até em parte de pregador, que tem na rua em qualquer momento, e aí com uma barra, um elástico, essa tecla, ela...
você pressiona, ela bate em alguma coisa, que pode ser uma garrafa, pode ser qualquer coisa, ela vai bater lá e fazer o som. Aí tem que ser afinado, sei lá, com areia, com qualquer coisa, se for no caso de uma garrafa, uma lata. Esse ainda ficou na esperança, porque é mais complexo, né, o sistema de... Qual seria o instrumento assim mais complexo? Tem para usar o material? É possível? Eu acho que eu acho que o piano é o mais complexo pela quantidade até de tons que a gente vai ter que ter ali, né, de semitons. E aí, mas assim, você já pensou de repente ser um fabricante de instrumentos através... Olha, a gente não pensou, mas como a gente vivia na luthieria do Vinícius, né, que ele tá dando esse suporte pra gente também, todo mundo, toda vez que eu estava lá e eu chegava, ele me contava, todo mundo que é cliente normal da luthieria dele chegava e queria, faz um desse para mim. Ele não pode fazer porque isso faz parte de um projeto perante a Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, não se pode fazer isso antes do projeto ser lançado, né? Vai ser lançado agora. Mas todo mundo fica maluco a hora que vê isso, a hora que toca, vê e que funciona, é impactante, né? O cara tem uma guitarra, sei lá, de 4 mil reais, 5 mil reais, até mais, né? Essas aí são bem básicas que eu tô falando. A gente que está no meio da música sabe que esses preços não são absurdos, são preços normais de um instrumento razoável. Tem daí para muito mais. E o cara vê uma coisa desse tipo e não é barata a parte de viabilizar isso acontecer. Como eu te disse, teve uma pesquisa, o trabalho do luthier tem que ser um trabalho refinado, tem que ser um cara competente para fazer. Então não é uma coisa que você vai fazer e vai sair tão barato, mas não vai sair super caro. E é o que eu disse no começo mesmo, a nossa ideia nem era fazer o pessoal investir em sair pegando coisa para montar instrumentos. Foi só a forma da gente achar, através da nossa arte, que é a música, passar essa preocupação sustentável que a gente tem. E de ver é impactante, né? De você ver tudo isso daqui, é uma forma de chamar muito a atenção. Todo mundo quer ver isso, né? Ver o que acontece e sai som. Olha, eu acho que é interessante, viu? Porque se Stradivarius, todo mundo queria um violino de Stradivarius, agora vamos brigar aí pelo instrumento do Fábio daqui a pouco, hein? Pode ser. Aí fica a cargo do Vinícius cobrar esse tipo de coisa. Eu só toco e tenho uma ideia louca. Pois é, muito interessante porque você que está em casa, muitas vezes joga um monte de coisa fora, né? E aí não sabe que dá para fazer uma orquestra daqui a pouco, né? É qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Se a gente pensar bem, pouca coisa é realmente descartável, né? E o descartável ainda vai para o reciclável, né? Aquilo lá pode ser destruído para ser reconstruído, né? Mas muita coisa pode ser reaproveitada sim do jeito que está na tua casa. Não é uma loucura, não é um pensamento vago meu, isso é real, isso acontece. A gente que não, ou pela pressa do dia a dia, ou por não tô nem aí, mas não tá nem aí, a água tá acabando, e agora, né? Ou não tá nem aí, vai ter um preço algum dia. Fábio, dá pra gente mostrar um pouquinho como é que é o início da produção de um instrumento desse? A gente vai tentar fazer uma coisa básica aqui, com uma brincadeira só, porque, como eu disse, o negócio é meio complexo na construção. A gente teve alguns cuidados de medição, de frequência e tudo mais. A gente vai fazer uma brincadeira depois, o Vinícius está aqui com a gente hoje, acompanhando a gente, eu pedi a ajuda dele. A gente vai mostrar alguma coisinha, mas só para ser uma brincadeira mesmo, tá? Não tem como sair em 10 minutos uma guitarra, por exemplo, ou é um pouco mais demorado fazer tudo isso, mas uma brincadeira dá pra gente fazer. Então você que está em casa, fica aí com a gente que a gente vai brincar um pouquinho com esses materiais recicláveis aqui. O Vida Sustentável volta já já. O Vida Sustentável está de volta e neste segundo bloco nós viemos até a oficina onde os músicos confeccionam os instrumentos à base de materiais recicláveis. Bom, eu vou chamar o Fábio aqui que estava comigo no primeiro bloco. Fábio, o que nós temos aqui? Nós temos materiais aqui que nós achamos por aí em caçamba, em
pela rua aí, que acaba virando instrumento. Então todo o material necessário para construir um instrumento, no caso uma guitarra aqui, que é o que a gente vai mostrar mais ou menos como é que se faz, porque é um processo meio demorado. Então nós vamos mostrar o que a gente pensa aqui para construir um instrumento a partir de coisa que não ia ser mais usada mesmo. Para um instrumento tradicional não usaria mais. Você falou dos materiais. Quais são esses materiais, Fábio? A gente usa ferro, que a gente acha por aí, madeira também. Madeira é o mais fácil de achar hoje em dia, né? Em qualquer caçamba você pega madeira, a gente tem inclusive umas madeiras brutas aqui para mostrar. Essa daqui já acabou virando o braço mesmo do instrumento. Temos ponte, temos tarraxa, temos corda que não se usa mais, captador e lata, né? Temos uma lata aqui de um líquido qualquer aí que a gente vai usar e vai transformar num instrumento. Pode ser qualquer madeira, pode ser qualquer lata? Olha, de verdade pode. Não tem muito isso mais, até porque não tem mais madeira no mundo. Então qualquer madeira é madeira, é só ter um luthier competente e saber trabalhar que ele vai saber fazer a madeira virar uma coisa certa para o instrumento. Perfeito, então, bom, aqui ao meu lado também está o Vinícius, que é um músico que vai confeccionar também esses instrumentos. Vinícius, você começa por onde aqui? Então, na verdade, não dá para programar isso previamente, né? A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, em que estado a gente vai encontrar. Então, a primeira coisa é visualizar o que chega na oficina, né, eventualmente. Bom, visualizados os produtos, aí dá-se início, então, à fabricação do instrumento, que no caso aqui é uma guitarra. Exatamente, e a gente verifica junto aos músicos a necessidade deles para o projeto, né? E aí, dentro daquilo que eles precisam, a gente procura uma tessitura legal do instrumento, que é a faixa de frequência que o instrumento atinge, e aí a gente projeta, literalmente, o instrumento, né? A partir daquilo. A gente faz um estudo da faixa de ressonância, no caso aqui da lata, né? E aí, a partir disso, a gente consegue ter uma ideia de quais seriam as possibilidades de uso daquele material. E como é que você mede o som dessa lata? Então, eu coloco um tweeter, que é um falante que reproduz certas frequências na lata e gravo esse som. Aí eu jogo ele no computador e utilizo um analisador de espectro. Eu emito para esse tweeter um som que chama Pink Noise, que ele vai de 20 Hz a 20 mil, que é toda a frequência que um ouvido humano em perfeito estado ouve, né? E aí no analisador de espectro ele me diz quais seriam as frequências que mais a lata ressalta, né? No caso aqui a lata ressalta, e aí eu trabalho dentro dos instrumentos que tem essa frequência como frequência de ressonância. Bom, não é tão simples assim então, né? Ou seja, a lata tem que ser uma lata preparada para ir fazer um ótimo espetáculo. Bom, depois da lata, o que é que você faz? Então, aí a gente recolheu muita coisa que acaba sobrando aqui na oficina, né? Então, todas essas peças, tarraxa, ponte, o captador, são captadores que são trocados e eles acabam ficando aqui na oficina, os clientes não têm mais uso dele, então eles, assim, o destino deles seria realmente o lixo, né? Porque eles não vão ser reaproveitados em mais nada. E aí, a partir disso, a gente junta tudo, né? E aí é que vai se dar o produto final mesmo. Tá, agora a questão do braço desse instrumento musical. Você mesmo prepara, como que é? Porque tem que ser uma questão, o instrumento tem que estar bonito, tem que estar em forma, como que é isso? Então, todos os instrumentos têm determinadas medidas, né? Eles são feitos dentro de escalas. Então, o braço ele é preparado de acordo com aquele instrumento que eu vou fazer. No caso, o braço da guitarra aqui, especificamente desse, foi um braço de guitarra que já não era mais usado, que foi trocado porque ele estava com defeito e a gente acabou usando esse mesmo. No caso dos outros instrumentos, eu fiz 100% do braço. E aí eu faço dentro da escala do instrumento normal, que você acaba comprando na loja ou qualquer coisa do gênero, mas é feito dentro daquela mesma forma. E aí obedece a todos os padrões de qualidade que eventualmente um instrumento teria que ter, porque senão os músicos também não conseguem utilizar como se utilizariam de um instrumento comprado, né?
teria a mesma medida que uma guitarra fabricada em outro lugar e o peso também ou não? O peso não, a medida é exatamente a mesma, porque senão você não consegue ter afinação, você não consegue ter timbre, você não consegue ter uma série de propriedades que a escala o instrumento estando em escala propicia, né? Normalmente fica mais leve, mais pesado aqui, como que é? Por causa da lata? Então, acaba ficando mais leve porque normalmente isso é utilizado madeira maciça, né? Tanto é que a escassez é justamente por isso. É usado madeira maciça e seca. Então, um instrumento padrão aí que você acha no mercado, ele é feito de madeira maciça que foi cortada há pelo menos aí uns 10 anos e está secando. Então, isso tudo é um processo, uma que está acabando, né, e outra que é muito demorado e muito custoso. No caso da lata, isso é feito em série, então a gente consegue ter um reuso disso, né? Agora, em relação à lata, qual é o processo da lata? Você abre, tem que colocar alguma coisa dentro da lata? Então, ela é preparada e reforçada para isso, né? Tanto no caso aqui a lata, quanto os outros instrumentos que vocês observaram lá no estúdio, que é a gaveta e tal, eles são estruturados para receber a tensão de corda, né? Porque justamente as cordas tensionadas provocam uma tensão muito grande que só a lata não aguentaria. Então é feito um reforço interno, tanto aqui quanto nas gavetas, para que sustente a tensão que as cordas vai provocar. Agora, eu observei aqui que você abriu a lata e me parece que existe um cabo de vassoura dentro. Por que disso? Justamente por essa questão da tensão. Exatamente no ponto onde as cordas, que é aqui onde você vê a ponte, exatamente nesse ponto é onde existe a maior tensão do instrumento. Então, nesse ponto é necessário um reforço mais firme, que aí, no caso, eu me utilizei de um cabo de vassoura, nesse caso aqui, né? E dentro você não faz preparo mais algum, então? Somente esse cabo e pronto? Não, ela é reforçada de forma que ela não dobre, né? Porque como você está puxando de um lado e do outro, a tendência natural, por ser uma lata fina e tudo mais, é que ela dobre. Então, a gente faz alguns reforços, principalmente na parte onde vai ser preso o braço posteriormente e nessa parte embaixo da ponte, né? Agora uma pergunta assim, caso o músico de repente bateu a lata, isso prejudica o som do instrumento? Prejudica porque daí você vai sair da escala, né? Porque a partir do momento que essa lata dobra de qualquer forma, você vai acabar encurtando a escala entre um ponto e o outro da corda. E aí isso daí já vai começar a sair daquelas propriedades que eu te disse, de timbre, de afinação. E aí ele já não vai conseguir ter o uso perfeito daquele instrumento. Abrindo e desamassando, volta ou não volta? Volta. Aí, normal. Bom, depois desse processo, então, a mesma coisa é com a ponte. Você usa uma ponte meio que parecida com a lata, e aí sim tem a questão do braço. Você colocou também acho que é um ferro ali para segurar o braço? Aquilo é um perfilado que foi também reutilizado, foi sobra. Na época da construção disso, a gente estava fazendo um mezanino aqui na oficina e tinha alguns perfilados que a gente estava usando de estrutura desse mezanino que foi utilizado para colocar o braço na lata. Foi o meio que eu achei de juntar uma coisa com a outra, né? E a ponte e essas outras peças são coisas que foram deixadas na oficina mesmo. Então, eram coisas que iriam para o lixo eventualmente. Bom, vocês preferem deixar meio que com a cara da lata, assim mesmo, para que a pessoa entenda? Para aparecer mesmo e para todo mundo ver que foi reutilizado, né? Não foi uma lata comprada, foi uma lata achada mesmo por aí na rua. Por isso que a gente optou por não... Tem esses problemas de mostrar marca, fazer propaganda, mas a gente preferiu deixar assim e só tampar o que iria fazer a propaganda, mas mostrar mesmo que é um negócio reutilizado. Você acompanha todo esse processo do Vinícius, como que é feito? Boa parte dele. Boa parte eu venho aqui torrar a paciência dele e ficar falando quero assim, quero assado, não dá para fazer assim, não dá para fazer mais para cá, mas eu acompanho sim. Tá. Bom, e aí em relação aos... você sai às ruas também para procurar? Você vai pegando material também? Todo mundo que entrou nesse projeto caça coisa na rua, acha alguma coisa e traz aqui pro Vinícius, coitado do Vinícius. A gente chega às vezes com cada coisa aqui, mas ele vai ter que... Eu cheguei uma vez com... Eu não sei dizer o que é aquilo, um botijão, mas aquilo era de plástico fino até. Eu falei, dá pra fazer. Ele só olhou pra minha cara e fez assim,
Não, não dá. Pra você que é músico, a hora que você tá tocando, faz alguma diferença? É ruim, é bom? Faz. No começo foi complicado, mas a proposta era essa, a gente teve que meio que se adaptar. Todo mundo se adaptou ao instrumento. Então todo mundo tá meio tortinho ali tocando, mas a gente se adaptou bem. Funcionou bem, no final das contas deu certo. Bom, quero te agradecer, Fábio, muito obrigado. Obrigado você também, Vinícius. Parabéns pelo projeto. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, mas antes disso, tem uma galera esperando a gente lá no estúdio para o terceiro bloco, é isso, né, Fábio? Tem o pessoal todo do grupo lá da banda, né, do projeto. Tem além do Vinícius aqui da Calutieria, que ajudou bastante a gente, continua ajudando. Tem o Alaor Neves, um grande baterista. Tem o Emiliano Castro, que toca violão. E tem o Ricardo Moreira, que toca contrabaixo há muito tempo comigo também. Todos músicos muito competentes e das antigas já. Todo o pessoal muito experiente. Perfeito, então a gente vai daqui a pouquinho então ouvir aí um pouquinho do som da banda com esses instrumentos feitos de material recicláveis. O Vida Sustentável volta daqui a pouquinho, até já. E o Vida Sustentável está de volta e neste terceiro e último bloco, a banda toda está reunida aqui. Emiliano, me fala uma coisa, qual a diferença de tocar num instrumento fabricado X lá, por um instrumento que foi feito por materiais recicláveis? Olha, são algumas, né, diferenças, Arthur. Mas a mais legal de todas tem a ver com a paixão de uma novidade, porque é tão curioso, né, tão insólito, as pessoas olham quando eu levo na rua e falam, o que é isso que você está levando? Nossa, que legal. Então assim, a gente tem essa sensação também quando pega para tocar. Tá super confortável, um parceiro pegou e falou, nossa, me empresta para eu fazer um show, ele gostou, né? E tem também aquele alívio de não ter pago 10 mil, 20 mil, né, pelo seu instrumento, porque essa é a grande sacada da sustentabilidade, do reaproveitamento do material. Mas é uma paixão, para todos nós é muito curioso trabalhar com tocar instrumentos com essa aparência e essa pegada. Agora, para você que está em casa, ó, você olhando assim de perfil, parece uma caixa isso aqui. Na verdade, é uma caixa. Mas se você virar, olha só, sabe onde você coloca ali na sua escrivaninha seu papel, sua caneta, aquele seu, sei lá, instrumento manual que você usa lá e fica lá anos e anos? Pois meias. Essa daqui era das meias. Das meias. E ó, não tem chulé não, viu? Não tem. Pois é, olha, fica esse lindo instrumento aqui e o som a gente vai saber daqui a pouco como é que fica, né, Emiliano? Isso aí, mas olha, antes de a gente ouvi-los, eu quero saber uma coisa, me parece que não são só os instrumentos que são feitos de material reciclável, é isso? Não, nosso figurino também, a gente descobriu um ateliê chamado Casa de Pano, da figurinista Marta Rosa, que ela trabalha só com produtos reciclados, né? Retalho, isso aqui é tudo retalho de indústria têxtil. Ela foi juntando tudo que ela podia lá e foi montando nosso figurino. Ela trabalha muito com figurino para teatro, esse tipo de coisa, e acabou juntando aqui. Então até a nossa roupa E fica bem confortável e bonito, né? Ficou bonito, né? Ficou legal. Ele estava brincando durante o intervalo dos olhos verdes, ele combinou tudo com a roupa. Combinou tudo, tudo para combinar. Então, perfeito. Olha, você que está em casa, vamos saber como é que ficou o resultado, então, de toda essa arquitetura, de todos esses retalhos? Bom, afinal de contas, né, gente? Tudo que toco, tu tocas.
Olha só, gente, sabe aquele lixo que você vê na sua rua? Pode se transformar na caçamba, pode se transformar nesse belo instrumento que leva pra gente, pra você que está em casa, um excelente som. Não é perfeito isso? É lindo, vocês estão de parabéns. Eba, muito obrigado. Tudo que toca, tu tocas, agradece. Obrigado, Arthur. Isso mesmo. Agora, vem aqui, João, vem aqui, faz favor, João. O João, o nosso assistente aqui, estava cronometrando. O João gosta bastante de música. Várias vezes a gente foi para externo, o João ouvindo... Ele gosta de um violão ali, uma música sertaneja. Me fala uma coisa, João, o que você achou, hein? Muito bom. Nunca... Realmente é muito curioso, nunca tinha visto, mas muito bom. Eles estão de parabéns. Então, de parabéns. É isso aí, obrigado, João. Bom, então, gente, vocês que acompanharam o nosso programa de hoje, o Vida Sustentável, vai ficando por aqui, mas é claro, na companhia de... Tudo que toca, tu tocas.